When I first met you, I sort of figured you was on the make. That much. You know what I mean. And besides that, I figured you was sort of different, too. That is, different from the kind of girls I was used to. And I could never figure you out. Now can you? No. But I guess I ain't your kind. I think you better call it quits. Oh, don't be like that, Tommy. Of course I go for you, as you say. Maybe too much. But you're not running away from me. Come here. Bem-vindos mais uma vez ao canal Filmes Muito Raros. Neste documentário, vamos conhecer a história de Jean Harlow. A musa que, com uma carreira de apenas 10 anos, foi uma das atrizes mais cativantes do cinema de todos os tempos. Boa diversão! No início, em uma das suas pequenas aparições, Jean Harlow está em destaque nesta comédia de Stanley Laurel e Oliver Hardy, mais conhecidos no Brasil da dupla O Gordo e o Magro. Ainda um filme mudo, em 1929. A atriz conquistou Hollywood e o público com suas curvas cobiçadas, seu loiro platinado e um humor exótico e bombástico. Quando entrou o cinema sonoro, foi a primeira a provocar um estrondo na tela e acabou virando um sucesso mundial na época. Sua primeira grande oportunidade foi Anjos do Inferno, 1930. Convidada pelo magnata e diretor de cinema Howard Hughes. Seguiram-se A Fera da Cidade, 1932, um violento policial com Walter Huston. O Incandescente, Terra de Paixões, no mesmo ano, com Clark Gable. Tentação dos Outros, 1935, um musical de Victor Fleming, com William Powell. Ou em Suzy, 1936.
drama romântico com Cary Grant. Em Kansas City, Missouri, 1911, nasce Harlene Harlow Carpenter, filha única de uma família de classe média. Seu pai, Montclair Carpenter, foi um dentista que vinha de uma família humilde. E sua mãe, Jean Paul Harlow, era filha de um rico corretor de imóveis. Sua mãe se casou ainda muito jovem. Foi uma união arranjada pelo pai dela e um infeliz casamento. A criança era muito apegada à sua mãe, por sua vez, exageradamente protetora. Após o divórcio em 1922, a mãe ficou com a guarda de sua filha, ainda pequena, e fez com que seu pai, que ela amava, se afastasse cada vez mais. No ano seguinte, se mudaram para Hollywood, porque sua mãe desejava se tornar atriz, mas acabou perdendo as esperanças. Nessa época, a pequena Harlene frequentou a Hollywood School for Girls, conhecendo vários futuros atores, como Douglas Fairbanks Jr. e Joel McCrea. Mas em 1925 acabaram voltando para o Kansas, devido à situação financeira e às pressões de seu avô materno. Aos 16 anos estudava na Ferry Hall School da época, hoje Lake Forest Academy, quando contraiu um casamento precoce com um rico herdeiro, se envolvendo na sociedade de Beverly Hills. Por acaso, um executivo de um estúdio a viu e a convidou para fazer um teste de elenco. Iniciou em Hollywood como figurante em pequenos papéis por volta de 1928, quando decidiu adotar o nome de solteira de sua mãe, Jean Harlow. Devido a esse fato, sua mãe passou a ser chamada por Mama Jane. Iniciou como um extra em Honor Bound, no Brasil, A Caminho da Honra, no mesmo ano. Nessa época, foi contratada pelo promissor produtor Al Roach, com um pequeno salário. Contestada desde o início, Jane não tinha freios com a censura quando posava nua. Ao contrário, ela gostava muito. Além de frases quentes e polêmicas. Para mim, amor sempre significou amizade. Antes de chegar ao sucesso em Anjos do Inferno, 1930, continuou trabalhando como figurante, até que surgiu a primeira oportunidade em 1929, de Saturday Night Kid, no Brasil, Uma Pequena das Minhas, e se saiu muito bem na transição entre os períodos silencioso e sonoro do cinema. Ainda muito jovem, quando estudava em Lake Forest, estado de Illinois, conheceu Charles McGraw, um rico herdeiro de apenas 19 anos. Se casaram em 1927. Charles não aceitava a influência da mãe dela, e ainda o fato de Jean já estar despontando em Hollywood também o incomodava. As frequentes brigas foram o suficiente para a separação em 1929. Nesse período chegou a engravidar, mas acabou fazendo um aborto por insistência de sua mãe, por entender que prejudicaria seu esforço para virar uma estrela. Em 1932, já famosa, se casou com o produtor da Metro, Paul Bern, um casamento que terminou em circunstâncias misteriosas. Em poucas semanas, Paul foi encontrado morto na suíte do casal
com um tiro na cabeça. Oficialmente registrado como suicídio, pairam inúmeras versões, apontando para executivos da Metro, a própria Jean e sua ex-esposa Dorothy, na autoria do crime. E ainda, um suposto bilhete estarrecedor deixado por Paul, se humilhando, foi encontrado no local. Apesar de tudo, foi Paul Bern que de fato acreditava no seu potencial de atriz, a levou para a Metro e permitiu uma reviravolta em sua carreira. Se casou em 1933 com o diretor de fotografia Harold Rossen, mas em menos de um ano veio o divórcio. Seu próximo caso amoroso seria emblemático, um colega do estúdio, o ator William Powell, com o qual foi um saudável ciclo de sua vida. Embora não tenha chegado ao casamento, foi o seu relacionamento mais longo. Certa vez, a atriz Enida Page passou por Jean Harlow sem reconhecê-la, devido a estar usando uma peruca vermelha, e imediatamente começou a chorar por não a ter cumprimentado, pensando ter sido desprezada. Jean era realmente uma pessoa sensível e adorável. Possuía a fama de loira burra. Entretanto, a atriz lia muito e chegou a escrever um romance intitulado Today is Tonight. Ficou engavetado até seu lançamento póstumo em 1965. Em Los Angeles, 2011, aconteceu um evento especial em comemoração do centenário de seu nascimento. Foi aberta a exposição Harlow, no Museu de Hollywood, no edifício histórico Max Factor. Uma mostra de fotos e objetos, atividades culturais e seminários sobre a vida da atriz, além de exibição de filmes que marcaram sua trajetória. Ela própria declarou: "Eu não era uma atriz nata, ninguém sabe disso melhor do que eu. Se eu tivesse talento, teria que trabalhar duro, ouvir com atenção e fazer as coisas repetidas vezes." Ela não queria ser famosa, só queria ser feliz. Embora tenha figurado em apenas 36 filmes, Jean Harlow alcançou muito sucesso durante sua vida e foi o maior destaque de sua época. Agora uma viagem em sua trajetória no cinema. Anjos do Inferno. Épico de guerra, foi uma superprodução de enorme sucesso com recordes de bilheteria, porém sem atingir a meta do altíssimo orçamento, o maior do cinema até então. Quando é deflagrada a Primeira Guerra, dois irmãos passam por grandes aventuras em combate e ainda vivem um triângulo amoroso. O magnata Howard Hughes, apaixonado por cinema e aviação, conseguiu juntar os dois, produziu e também dirigiu
o filme que projetou ainda mais sua imagem e também da atriz, que foi chamada para substituir a protagonista por seu sotaque norueguês que não condizia com a versão falada. Apesar de ser uma produção competente, revolucionária e à frente de seu tempo, recebe opiniões controversas sobre o fraco roteiro e a exploração da sexualidade. Mesmo assim, vale lembrar que é tecnicamente brilhante nas ousadas cenas aéreas, além de um final impactante que emociona. O Inimigo Público. Um clássico do gênero policial que na época causou forte repercussão, onde prevalecem os gangsters. É a narrativa sobre a escalada de dois jovens no submundo do crime na época da Lei Seca. Desde a infância já mostravam aptidão para a bandidagem, começando a progredir juntos em uma perversa carreira de crimes. Um roteiro que desenvolve bem os personagens com impactantes cenas de violência e sensualidade. Com uma técnica e trilha sonora refinadas, o filme apresenta um estilo que influenciou muitos outros à sua frente. Embora seja pequena a presença da atriz, sua participação foi de grande destaque. Um garantido entretenimento extremamente interessante por seu viés histórico, a excelente direção e as magníficas atuações. Mademoiselle Dynamite. Agora uma comédia retumbante, embora simples e elegante, com um elenco de ponta e uma forte protagonista feminina. Com o estilo desinibido dos anos 30, cutuca com luvas de pelica a esfera estelar de Hollywood. Jean é Lola, uma bela estrela de cinema cortejada que possui uma fama de mulher sexy e provocante. Apesar disso, busca uma vida longe dos holofotes, se envolvendo com um rico marquês e procura fugir do meio sórdido em que vive. Não é um filme tão conhecido quanto deveria, no entanto, trata do preconceito sobre o passado da personagem. Um tema delicado, encarado de uma forma direta, mostrando o DNA prático do diretor Victor Fleming. Diversão de primeira com um bom roteiro, expõe o talento da atriz e obteve um sucesso que elevou ainda mais sua imagem como o símbolo sexual da década. Jantar às 8. Genial comédia de um humor sarcástico, deixa em confronto personagens muito bem desenhados que, cada qual com seus infortúnios, criam conflitos quando se encontram em um jantar promovido por um casal interessado na influência de aristocratas para se destacar em seu círculo social. A trama, de certo modo, possui traços do filme antecessor de sucesso, Grande Hotel, 1932. Jean se destaca no elenco de peso que, em um roteiro brilhante com tiradas sutis, faz dessa despretensiosa obra um filmaço.
A Garota do Missouri. Comédia dramática, possui uma certa conotação sensual, apesar de já estar sob a vigilância do Código de Produção Cinematográfica, conhecido como Código Hays. Ainda no seu início, uma simplória showgirl sonha com um casamento milionário, entretanto, seu trabalho e sua dignidade estão ameaçados. A atriz, no papel título, aparece deslumbrante, mostra seu talento e domina o filme em um personagem obstinado. Por sua obsessão em ser levada a sério, utiliza argumentos em cenas de pura emoção que partem o coração. Em seu lançamento atingiu enorme bilheteria, popularidade e é divertido do início ao fim. Mares da China. Aventura luxuosa, recheada de ação, com bom elenco, apresenta uma trama bem-humorada, porém dramática, e além de tudo, sensual. Capitão de um navio mercante que viaja de Hong Kong a Xangai, sofre com seus sentimentos entre uma sexy ex-namorada e uma refinada senhora inglesa de alta classe e o jogo de ciúmes. Ao mesmo tempo que um bando de piratas ataca o navio em busca da preciosa carga que transporta. Possui diálogos nítidos e também hilários, de personagens que despertam inteligência e intensidade. A ótima produção, que obteve grande êxito nas bilheterias, mostra o símbolo sexual, Jean Harlow, em uma parceria de sucesso com Clark Gable, ambos na plenitude da popularidade, beleza e charme, garantem uma ótima atração que dá prazer em assistir. Sindicato da Vida. Boa comédia com viés dramático, traz um elenco elogiado, roteiro bem elaborado e uma crítica controvertida. Pescador holandês organiza uma greve em uma fábrica de conservas de atum em meio a uma disputa amorosa com o dono da empresa pelo amor de uma bela trabalhadora. Logo de início já transparece um drama social bem-humorado e agradável, mostrando a dura vida dos estivadores e suas mulheres em seu dia a dia, no trabalho e seus costumes. A boa história recebeu críticas negativas por passar a ideia que condena o sindicalismo. Não obteve o sucesso esperado, mas os grandes nomes da dupla central são admiráveis. E o filme, altamente recomendado. Ciúmes. Jean Harlow expõe o outro lado de seu talento e sua veia artística nesta comédia leve, com pitadas dramáticas. A tempestuosa relação entre uma esposa apaixonada e a bela secretária de seu marido
apimentada por confidências profissionais que esquentam ainda mais o conflito e o triângulo amoroso. Um nobre elenco com sequências românticas eficazes, ambiguidades que dão duplo sentido ao sexo, o que ressalta ainda mais no roteiro um sublime sentimento. A atriz queria uma personagem menos impetuosa, mais delicada, para amenizar sua imagem sexy exacerbada. No fim, a estratégia funcionou. Com os cabelos bem menos platinados, aparece como uma figura mais doce. Mesmo assim, sua popularidade ainda aumenta. Em uma cena memorável, desperta a atenção para a crítica. Seria merecedora de uma indicação ao Oscar por esse papel e ainda teria grandes chances de vencer. Uma pena. Saratoga. O último filme da atriz é uma joia. Comédia romântica simpática que carrega a simbologia histórica da vida de Jean Harlow. Linda jovem, filha de um criador de cavalos, está noiva. Quando se apaixona por um apostador de corridas, acontecimentos marcantes vão mudar definitivamente sua situação e ainda intrigas vão se opor à união deles. A boa produção recebeu críticas positivas. Possui um forte elenco e até coadjuvantes expressivos que compõem cenas extremamente hilárias e não passam despercebidos. Foi o ponto alto na carreira da atriz. Sua morte precoce alavancou o êxito de público. Um excelente trabalho de montagem arranjou suas últimas cenas com as de sua substituta. O maior sucesso da Metro no ano se tornou a maior bilheteria de sua carreira. Jean Harlow foi a atriz que iniciou no cinema a exploração ampla do sex appeal, tornando-se o sex symbol da década de 30, durante o lançamento de Anjos do Inferno, 1930. Não esqueceu do convite do diretor que a projetou. Jean Harlow. Thank you. I would like to use this occasion to publicly thank Mr. Hughes for the opportunity he gave me. Foi rotulada como uma sereia da tela por seus diálogos picantes e figurinos reveladores. A primeira estrela do cinema a figurar uma capa da revista Life. Como de praxe, deixou suas impressões no pátio do teatro chinês na Hollywood Boulevard. Foi o grande ídolo de Marilyn Monroe, um dos maiores símbolos sexuais do século XX, que também teve uma carreira abreviada por uma morte precoce. Jean Harlow foi eleita pelo American Film Institute como o 22º lugar na lista das maiores lendas femininas do cinema americano. O público e os produtores apreciavam seu talento para comédia e drama. Se tivesse vivido mais, inevitavelmente teria sido um ícone muito maior. Mesmo assim,
Sua arrebatadora expressão de boneca ficou eterna na memória do cinema. Durante as gravações de Saratoga, 1937, já debilitada por problemas de saúde e uma vida pessoal tumultuada. Em meio a uma cena com Walter Pidgeon, ainda no set de filmagem, um colapso a fez desmaiar. Imediatamente o diretor a mandou para casa. A atriz havia contraído escarlatina quando criança e sequelas, anos depois, causaram complicações que provocaram uma insuficiência renal sem que ela própria soubesse do que sofria. Ficou de cama alguns dias, acreditando ser uma gripe. Sua mãe e ela própria se recusavam a chamar um médico por convicções religiosas. Porém, sua situação se agravou e os chefes de estúdio intercederam e conseguiram interná-la. Mas já era tarde. Jean Harlow faleceu no dia seguinte com apenas 26 anos. A notícia da sua morte repentina é recebida em Hollywood, em meio a muita comoção, quando sua enorme popularidade em ascensão é interrompida. Conhecida em sua meteórica carreira como a Loura Explosiva, foi uma estrela apagada antes do tempo.